Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lose e este é o Batata Diário, o seu programa de dicas do Diário do Capitão. E hoje nós vamos falar do terceiro episódio de Lower Decks, intitulado Temporal Edict. Esse episódio ele foi não tão bom quanto o segundo. O segundo foi um episódio mais legal porque trabalhou no relacionamento entre os personagens protagonistas, né? Algumas pessoas não gostaram, viram alguns problemas, coisa e tal, mas ainda assim achei um episódio legal. Esse eu achei um episódio muito mais pesado, muito mais complicado, né, no caso, né? Primeira coisa, né, o mais interessante ali é que ele tem um easter egg, né? Aquela coisa do Sr. Scott, que ele sempre multiplicava por 4, né, o tempo, né, de concerto, as estimativas de tempo de concerto dele, né, porque assim ele mantinha a fama dele de fazedor de milagres. Quer dizer, esse desenho, esse episódio de Lower Decks pegou mais ou menos essa ideia, mas com qual sentido? Com o sentido de violar protocolos e regras da federação, né, no caso, né, de você fazer uma espécie de operação tartaruga ali, como o Sr. Scott fazia, entendeu? E aí eles conseguiam, eles davam uma estimativa maior de tempo para consertar as coisas e aproveitavam, e consertavam num tempo menor, e aproveitavam aquele tempo para dar uma relaxada, né, no caso, né? E aí era uma espécie de, como é que a gente pode falar? Era um tempo de enrolação, vamos dizer assim, né? Só que isso acabou chegando aos ouvidos da capitã pelo Boimler, né, que falou, deu com a língua nos dentes ali sem querer, né, e ela começou a cronometrar todas as atividades, entendeu, da tripulação, né, pedindo inclusive que a tripulação fizesse 2 atividades ao mesmo tempo, né, o que é chamado de multitarefa, né, ou então, mais antigamente, você chamava isso de mais-valia também, né, aquela história do motorista de ônibus que tem que ser motorista e trocador ao mesmo tempo, né? Dirigir, conferir troco, todas essas coisas, né? Então, o que vai acontecer? A tripulação vai ficar muito estressada, vai ficar muito extenuada, né? A própria capitã, na sua ponte, vai ter funcionários, vai ter tripulantes ali que vão ficar extremamente exaustos, né? Não vão poder não vão conseguir fazer suas tarefas porque ela bota eles para fazer muitas tarefas ao mesmo tempo e ela mesma vai ter que começar a fazer todas as tarefas da nave e vai começar a ficar extenuada, né? Ao mesmo tempo, o que está acontecendo? Os cachorros começam a latir. É só eu começar a gravar que os cachorros começam a latir, gente, desculpa. E aí o que acontece? Enquanto isso, né, uma nave auxiliar estava descendo a superfície de um planeta para fazer um segundo contato e eles tinham que mostrar um cristal, né, para a população local, né, e eles acabam não mostrando esse cristal para a população local, né, o cara que mostra o cristal ele acaba trocando por um tronco de árvore, né, de uma outra civilização, e isso acaba provocando uma guerra, né. E dentro dessa guerra, né, o primeiro oficial, que é o Hanson, ele vai tentar todos os protocolos lá de diplomacia da federação e não vai dar certo. E a Mariner fica o tempo todo lá falando para o pessoal cair no pau mesmo, porque os caras estavam vindo de uma forma muito agressiva contra eles, né? E aí eles acabam presos, né? Fica toda uma discussão de se aplicar ou não os protocolos da federação, né? Fica uma discussão muito tensa entre a Mariner e o Hanson, no caso, né? Mas no final das contas, o líder do planeta pede para que o Hanson escolha, né, entre os seus tripulantes alguém ali, né, para lutar contra o campeão local lá, para poder libertar o pessoal do grupo avançado. E aí a Mariner e o Hanson começam a disputar quem é que vai lutar contra o campeão local, né? E aí o Hanson pega um pedaço de cristal, né, que eles dão como arma, e mete no pé da Mariner, né, quebrando o protocolo, né, um cara que deveria preservar os protocolos, ele quebra os protocolos, né? E aí ele vai lutar contra esse monstro lá, ele acaba ganhando desse monstro, porque o monstro, na verdade, era um cara todo paz e amor lá, gostava de ler livro, não gostava de violência, coisa e tal, né? E aí eles conseguem, né, conseguem, vamos dizer assim, se libertar. E na nave o que acontece? O Boimler está vendo toda aquela confusão, né? E ele chega, ele mesmo que gosta muito de cumprir as regras, né? Ele estava feliz lá com a coisa das regras cronometradas, das tarefas cronometradas, coisa e tal, porque ele só dá ordem nos outros também, né, no caso, né?
E aí o que acontece? Ele vai falar com a capitã, né, que a galera não está muito ali a fim não é de ferro a fim de cumprir aqueles protocolos assim, né, ao mesmo, vamos dizer assim, ao mesmo tempo, né, fazer várias coisas ao mesmo tempo, até porque já tem os nativos do planeta já estão invadindo, inclusive, esses ritos, e ela manda, né, as pessoas continuarem a fazer suas tarefas e combater, né, os alienígenas ao mesmo tempo. Quando ela chega e fala assim, larguem os protocolos e partam para cima dos alienígenas, os alienígenas são facilmente expulsos, né? E aí o Boimler ele acaba recebendo, tipo assim, ele acaba tendo um efeito chamado efeito Boimler, né, que a capitã acaba criando, né? E nesse efeito Boimler, o que significa isso? Significa que você não tem a obrigatoriedade de cumprir os protocolos quando você acha, né, que não tem como cumprir os protocolos. E esse tipo de efeito ficou justamente com o nome dele, que é um cara que gosta de cumprir os protocolos todinhos, né? Aí ele, no final do episódio, foi até um negócio engraçado, né? Tô dando spoiler mesmo, tá? No final do episódio é muito engraçado porque ele ficou preocupado com aquilo, né? Aí o Rutherford falou, logo vão esquecer sobre isso, mas aí no futuro, né? Você vê uma sala de aula, né? E bota lá o Boimler como um grande herói desse protocolo, desse efeito Boimler ali no caso, né? E depois ele só perde para o grande nome da federação, que foi o chefe O'Brien, né? E eu vou dizer para você, foi até uma piada ali, né? Isso foi uma piada, coisa e tal, mas eu concordo que o chefe O'Brien tem sido uma das maiores pessoas da federação, sim, porque ele consertava tudo na estação espacial, lá na DS9, né? Então eu não acho ele um personagem tão periférico assim, não. Acho que ele tem a importância dele, sim. Vamos lá, o que a gente pode falar desse episódio rapidamente, que eu já me estendi bastante aqui nos spoilers aqui. Primeiro, essa coisa de quebrar protocolo, né, é um negócio meio complicado, né, porque Jornada nas Estrelas você não tem essa coisa de você violar os protocolos, as leis e as regras, né, e de repente você está vendo um desenho animado que está falando, né, que tem que se fazer isso, né, que o certo é se fazer isso, né, no caso, né. E eles usam um argumento até meio covarde, porque eles associam esses protocolos, essas regras da Federação e da Frota Estelar do século 24 ao quê? A essa coisa, né, dessa ideologia multitarefa do capitalismo do século 21, onde um trabalhador ele tem que cumprir várias tarefas ao mesmo tempo, entendeu? Ganhando só por uma, entendeu? Então, quer dizer, foi uma coisa meio... Como é que eu posso falar? Foi uma coisa meio injusta aí, né? Porque no século 24 a gente não sabe se vai existir essa ideologia multitarefa do século 21, né? Como protocolo, como regra de federação. Então o argumento que eles usaram, né, para desqualificar os protocolos das regras da federação no século 24 para ela é dar a ela uma cara de exploração capitalista do século 21. Então esse negócio foi meio esquisito. Eu particularmente não gostei muito não, tá? Agora, né, opinião própria, né, no caso. Agora, outra coisa que também é interessante é com relação a personagem da Mariner, né? Tem muita gente criticando a Mariner aí, dizendo que a Mariner é uma espécie de nova Michael Burnham, né? Que ela é a boa zona, que consegue fazer tudo, é super inteligente, é descolada, coisa e tal. Só que tem um detalhe, tem uma ligeira diferença aí, a meu ver, né? A Michael Burnham, por exemplo, todo mundo puxava o saco dela em Discovery, né? Ela estava certa, todo mundo achava que ela que tinha razão sempre, coisa e tal, babá, né? Então todo mundo praticamente passava a mão na cabeça dela, né? E, vamos dizer assim, puxava o saco dela mesmo, bajulava ela mesmo para valer. Já a Mariner, né, em Lower Decks, né, apesar dela ser meio que uma sabichona assim, o que acontece? Ela não tem essa mesma simpatia que a Michael Burnham tinha em Discovery, né? Muito pelo contrário até, ela é até muito, como a gente pode falar, ela é até muito mal vista, né? Mal vista naquele, por exemplo, naquela, vamos dizer assim, no início do episódio que ele tá lá, o Boimler tocando violino, depois ela entra, bota um rock lá pesadão lá, o pessoal não gostou daquilo, né? Outra coisa também, né? A tensão, a briga, né, entre ela e o Hanson nesse episódio foi uma coisa muito tensa. Não teve nada de engraçado naquilo, né? Perdão. Não teve nada de engraçado naquilo, aquilo foi muito tenso. E surgiu um clima entre os dois, né? Quer dizer, ela começou a ficar até meio que apaixonada por ele,
Mas no final do episódio, quando a gente pensa que vai rolar alguma coisa, o que o Hanson faz? Mete ela na prisão, tá? Por quê? Porque ela não arregaçou as mangas, porque ela não desarregaçou as mangas do uniforme dela, né? Perdão. Então o que acontece? Fica essa impressão, né, de que a Mariner ali, entendeu? Não está realmente agradando, né? E pelo contrário, ela é uma pessoa muito conflituosa, é uma pessoa muito explosiva, né? Ela é uma pessoa que desperta muita briga, que desperta muita confusão, entendeu? Enquanto que, porque ela se acha a sabichona, tá? Ela se acha a sabichona, ela não respeita as regras, né, no caso, né? Então ela é mal vista pela tripulação da Cerritos. E a Michael Burnham não. Michael Burnham é aquele puxa-saquismo, ela era linda, maravilhosa, cheirosa, sensacional, né? Então, quer dizer, tem umas diferenças aí sim. Eu, pelo menos, estou enxergando essas diferenças. Tá certo, gente? Então vou ficando por aqui, desejando a vida longa e próspera, tá? Esse texto já está lá na Batata Espacial, tá? Para vocês darem uma lida lá, tá? E não deixe de curtir, compartilhar e comentar o Diário do Capitão nas redes sociais. Fui!